E sentado nesse jardim e meditando numa pergunta que muitos fazem e que talvez você também esteja nesse momento questionando isso no seu coração. Talvez você está dizendo assim: por que tanta dor na minha alma? Por que isso está acontecendo? Reflita nisso. A dor da alma, meu querido, pode ser até um instrumento que Deus está usando para poder permitir que a gente possa se aproximar dele. E é necessário crer que ele existe. Mas eu vou te dizer que essa dor, ela não pode ser a medida do nosso valor, nem do nosso propósito com Deus. Você está entendendo? Deus, ele não precisa causar nenhum sofrimento. Deus, ele não precisa castigar ninguém para poder você experimentar o amor de Deus. Não é isso. Deus, ele pode transformar as nossas lutas em preciosos aprendizados. Você sabia disso? E tudo isso vai acontecer num verdadeiro amadurecimento espiritual. E com certeza a dependência total da graça do próprio Deus. Entenda bem isso, meu querido. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos mostra que a dor da alma certamente vai produzir perseverança. E a perseverança produz uma experiência. E é nisso que nós nos fortalecemos na nossa esperança. Olha, e não é somente isso não, mas que também nós nos gloriamos nas mesmas tribulações, nas dores, porque a gente sabe que a tribulação, ela até produz a perseverança, e na perseverança a gente tem uma experiência, a verdadeira experiência com Deus, que nos traz a esperança, a certeza. E é por isso que o Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele fala isso pra gente. Então, meu amado, seja perseverante, tenha sim uma experiência com Deus. Ele diz: olha, tenha uma experiência comigo e seja cheio da esperança, porque eu já venci o mundo. Ele está garantindo a nossa vitória. Entenda, meu amado, a dor, ela não veio para destruir você. Essa dor da alma não é para poder colocar você no chão, destruído. Mas essa dor nas mãos de Deus, essa dor da alma nas mãos de Deus, ela vai produzir esperança, ela vai produzir perseverança, e certamente você vai ter uma experiência que produz a esperança, a fé. E essa esperança, ela nos lembra que Deus, ele com certeza ainda está escrevendo a nossa história. E essa história não vai terminar em derrota, não. Ouça bem, essa palavra, meu querido, não é dizer que esta dor da alma seja boa, porque isso aí é terrível. Ela não é boa em si mesma, mas tudo para que Deus possa usar os momentos de tribulações para poder desenvolver em cada um de nós a qualidade que a gente dificilmente vai ver sendo formada aí nesses tempos, nesse mundo. Essa qualidade não é formada no conforto, é na luta. A perseverança, ela é a capacidade de cada um poder permanecer firme no seu propósito com Deus, continuar caminhando e não desistir mesmo mesmo você diante das dificuldades, diante das circunstâncias. Ouça, a palavra de Deus, ela nos ensina, Deus, ele está perto dos que têm um coração quebrantado, contrito. E muitas das vezes, eu vou te falar, é nessas horas mais difíceis que nós aprendemos a confiar mais profundamente no nosso Senhor. Então, entenda que crescer realmente vai exigir de cada um de nós renúncias, vai exigir de cada um de nós muita disciplina, vai exigir de cada um de nós, nos momentos de dores, muito mais foco naquilo que Deus tem mostrado. E olha, essa dor,
ela, nas mãos de Deus, é conforto, é vitória. Quando nós colocamos os nossos olhos apenas nesse sofrimento, então, quando você coloca os seus olhos só nessa dor, então a gente corre um grande risco de vivermos presos às feridas, de vivermos presos a esses sofrimentos da vida, aos ressentimentos. Mas quando a gente coloca os nossos olhos focados no nosso Senhor Jesus, no nosso Salvador, então certamente a gente vai encontrar a cura, a direção, vai entender o propósito e a vontade de Deus para a restauração da nossa alma. Desperte para isso, não se desespere. Não é o tamanho da sua dor que vai determinar o tamanho, vamos dizer, do seu chamado com Deus, não é isso. Mas eu te afirmo uma coisa, é a fidelidade com Deus que sustenta cada pessoa no propósito que Deus nos preparou. Meu querido, entenda, talvez a dor pode até estar fazendo parte dessa nossa caminhada, mas eu vou te dizer uma coisa com certeza, é a graça de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus, que com certeza ela sempre será maior do que qualquer dor da alma. A dor, ela pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A dor, ela pode ser até o caminho por onde você e nós possamos chegar até o trono de Deus. Mas é a graça de Deus que te faz continuar e permanecer firme, caminhando a pés firmes com o Senhor Jesus em direção da vida eterna e da salvação. Meu amado, fique em paz. Um forte abraço desse amigo de fé, pastor missionário Wander Marques.